Em história, hoje, na nossa aula de história, nós vamos iniciar um novo conteúdo. Nós vimos que os bandeirantes entraram sertão adentro à procura de ouro. Nós vimos que eles usavam o ouro de lavagem, que era o ouro, né, dos córregos, e também, quando começou a diminuir, eles foram para as minas. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre a mineração, né? Depois daquela época dos bandeirantes, nunca mais se parou de procurar ouro, né? E quando a notícia dessa descoberta se espalhou, né, pelos bandeirantes, gente de todos os lugares vieram aqui para as Minas Gerais, que foi o lugar onde mais eles encontraram ouro. Era homem, mulher, criança, gente de tudo quanto é lugar, né, de todos os estados aqui do Brasil, né, de todas as faixas, mas também veio gente de Portugal, veio gente de outros países, veio gente para essa região, para quê? Para abrir armazém, para abrir boteco, para abrir depósitos, outros para poder negociar mulas para o transporte desse ouro, outros para negociar gado de corte, gado leiteiro. Então, veio gente de tudo quanto é lugar, né? E a cidade de Minas começou a expandir, multiplicaram-se os povoados. E naquela época, Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, ela passou a ser a capital de Minas Gerais. Ela foi declarada a capital de Minas Gerais, né? E nas maiores cidades, né, foram surgindo ricos casarões, desses mineradores, surgiram também palácios para as autoridades, eles construíram belas igrejas, e nessas igrejas, tá, destacavam-se as esculturas de um escultor chamado Aleijadinho, né, em várias igrejas aqui de Minas, principalmente de Congonhas, Mariana, tem as obras dele. Ele era um escultor que ele fazia escultura tanto em madeira quanto em pedra sabão, e ele sofria de uma doença, né, que foi degenerando as mãos dele, mas mesmo assim ele trabalhava, por isso que ele tinha o nome de Aleijadinho, né? As pessoas falam que ele sofria de lepra, né, que ia deteriorando as mãos dele, começaram a cair os dedos, assim eles falam, ele trabalhava enrolado. E as pessoas, né, os donos os grandes mineradores naquela época, eles mandavam os filhos dele para estudar lá na Europa. E a gente sabe, né, que Portugal é que mandava aqui. Portugal era a metrópole. Ele que comandava tudo aqui do Brasil, né, pertencia a Portugal. Então, o que aconteceu? Quando Portugal, o rei de Portugal, descobriu, né, ficou sabendo dessa descoberta, ele ficou muito feliz, né? Foram os bandeirantes, a gente sabe que descobriram esse ouro. Ele mandou carta para esses bandeirantes, como diz o outro, colocando assim, eles no topo, né? Carta de honra. Mas quem trabalhava mesmo de verdade nessas minas eram quem? Eram os escravos. Do mesmo jeito que eles eram os pés e as mãos lá do senhor de engenho do Nordeste, da cana-de-açúcar, eles também é quem trabalhavam duro, né? Nas minas, principalmente, eles que cavavam, carregavam, limpavam, lavavam aquele ouro, eles trabalhavam demais. E eles eram, como é que eu vou falar a palavra certa? Eles eram considerados uma peça, né? Uma peça da lavra. Lavra é a mina. Quando eles descobriam uma mina, como alguém descobriu uma mina, esse minerador aí, como é que eu vou falar? Ele tinha direito a escolher uma data. O que era uma data? Era um pedaço. Ele escolhia o melhor, a melhor parte. E as outras datas, os outros pedaços da mina eram distribuídos aos outros pretendentes, né? E os outros pretendentes que tinham mais direito, aqueles que tinham mais peças, que tinham mais escravos para poder estar trabalhando ali, tá? Só que Portugal era esperto demais.
que ele fazia, né? Como o Brasil pertencia a ele, ele criou impostos e ele criou, no caso aqui, com a descoberta do ouro, as casas de fundição. Então, o que era feito? O ouro era retirado lá na mina, ele era lavado, ele era separado e ele era levado para as casas de fundição. Lá nas casas de fundição, retirava-se, né, o imposto que Portugal cobrava, que chamava-se de quinto. Por que quinto? Que era a quinta parte. O que quer dizer a quinta parte? Né? 20%. Né? 100% não é o todo não é 5 quintos. Então, 1/5, 20% de todo esse ouro tinha que ir para Portugal. Pensa bem. O brasileiro morria de trabalhar, procurava, pagava, né? E ainda tinha que mandar. E Portugal, e ainda mais. Com um certo tempo, né, ele viu que o ouro foi crescendo, a quantidade, e aí ele começou a exigir de 25 a 100 arrobas, uma cota anual. E uma arroba equivale-se a 15 quilos, né? Então, 15 vezes 100 dá 1.500, tinha que mandar 1.500 quilos de ouro para lá, né? De 25 a 100. Então, o que aconteceu? Quando, né, não atingia essa cota, o que Portugal fazia? Ele decretava uma coisa chamada derrama. O que era derrama? Todo mundo, mesmo quem não era minerador, pensa bem, tinha que contribuir para poder chegar a essa cota que Portugal exigia. Então, as pessoas começaram a se revoltar com tudo isso aí, né? Ninguém queria pagar, como, por exemplo, você é um dono de um comércio, mas tem que ajudar quando não atingir aquela cota que Portugal né, exigia. Todo mundo tinha que contribuir. Eu não tenho nada com isso, não procuro ouro, não mexo com isso. E no final das contas eu também tinha que contribuir. Era uma exigência. E eles decretavam derrama e obrigavam, com certa violência, as pessoas a contribuírem para poder atingir esse peso, né? Mas as minas foram se esgotando e Portugal foi vendo que não era bem assim. E como a tia Mônica estava falando, quem trabalhava nessas lavras, né, que eram as minas, eram os escravos, né? E esses escravos, o que acontecia? Eles, como eles trabalhavam demais, mas as minas não eram igual nas fazendas, a vigia, né, não era tão grande, então, o que aconteceu? Os quilombos aqui em Minas Gerais, eles aumentaram, porque era mais fácil desses negros fugirem, né? E o que acontecia também? Eles criavam um acordo, muito desses mineradores, eles libertavam esses escravos quando a mina se esgotava, e eles faziam um acordo com o patrão, quando, né, o patrão exigia, né, um tanto de ouro por semana, por dia, não sei como era especificamente. E quando passava ali, ele podia ficar com aquelas graminhas, né, que ele conseguia. E com isso, muitos deles conseguiam comprar também a liberdade deles, né. E outra coisa muito importante dessa época é que aí começou a surgir, as pessoas começaram a revoltar contra Portugal e começaram a criar, né, os sonhos de libertar. Foi aí que começou tudo, a ideia de se libertar, né, o Brasil de Portugal, tá? Mas, como a tia Mônica estava falando, lá das casas de fundição, quando elas foram criadas, eles retiravam o quinto e depois, o que eles faziam? Eles derretiam o ouro em barras para poder, retiravam o quinto, mandavam a Portugal e eles
derretiam esse ouro e formavam barrinhos de ouro. E era assim, né? Foi assim que tudo começou, a mineração aqui no nosso país. Deixa só a tia Mônica falar, né? É essa folha aqui, que tem isso tudo que a tia Mônica falou, que explicou, então vocês vão ler. Aí vão falar assim, mas é muita coisa. É realmente. Só que essa parte que tá aqui nessa folha aqui, essa parte de baixo, a tia Mônica, sem querer, ela colocou de novo o texto que já tá aqui. Então, é só essa linha aqui. Nós vamos fazer hoje, tá? Do número 1 até o número 7, tá? Do 1 ao 7. Vamos responder aonde? Procurando onde? Procurando neste texto aqui, tá? Nesse texto que tá aqui. Tá combinado? Leia com bastante atenção. A tia Mônica vai estar colocando outro vídeo aí, tá? Para vocês estarem memorizando, para poder estar aprendendo mais sobre a mineração, como surgiu, como tudo começou aqui no nosso país.